organizado isso. Não chega tudo no mesmo lugar. Cada sentido, pessoal, chega numa área especializada do seu sistema nervoso central, né? Numa área do seu córtex cerebral. E essa área, é óbvio que a informação depois vai ser juntada. Na hora de juntar essas informações, você cria essa percepção sensorial que vocês sentem. Mas somente nessas áreas onde junta. Tá? Então, assim, existem esses casos, mas são casos raros que envolvem provavelmente problemas corticais. Tá? Mas o bebê é uma curiosidade. O recém-nascido ele tem uma dificuldade de discernir os sentidos e, portanto, eventualmente, parece, às vezes, um estímulo tátil nele, ele pode ouvir o estímulo tátil, uma coisa maluca. Numa pessoa, no adulto, a gente tem plena capacidade de distinguir as coisas. Tá bom? Então, esses são os recados importantes para a gente dar e a gente vai voltar a falar sobre isso. Lembre-se o seguinte, pessoal, para que cada sentido funcione independentemente, de novo, cada sentido tem que ter um receptor sensorial altamente especializado. Tá? Então, todos os nossos sentidos funcionam a partir de receptores sensoriais que são especializados para determinada modalidade sensorial. Tá? E todos esses receptores sensoriais, em última instância, tem que ter um canal iônico especial. Tá? Então aqui, olha só, pessoal, é um pequeno resumo até o C daquilo que a gente já viu. A gente já viu, olha só, né, serve como uma revisãozinha aqui, que existem canais iônicos que reconhecem ligantes, e quando esse ligante se ativa a eles, o canal se abre. É isso que acontece nos receptores ionotrópicos, que foi o que a gente falou aula passada. Receptores ionotrópicos se encaixam nessa categoria. O canal iônico se abre a partir da ligação de uma determinada substância química, um neurotransmissor. A gente já viu que existem receptores que se abrem mediante alterações, por exemplo, fosforilação. Então existe uma outra classe de receptores, chamados receptores metabotrópicos. O receptor metabotrópico funciona através de uma via de sinalização intracelular, segundos mensageiros. E esses segundos mensageiros podem, em última instância, por exemplo, fosforilar um canal iônico. E quando o canal iônico sofre esse tipo de alteração, eventualmente isso pode abrir ele. Então o canal iônico se abre através de alterações como fosforilação. Vejam só, a gente já viu também que determinados canais iônicos se abrem a partir de estímulos, o que, pessoal? De elétricos. Então são canais dependentes de voltagem. Na hora que eles sentem uma alteração no potencial elétrico, por exemplo, o potencial de ação, eles se abrem. Então, existem esses canais, a gente vem discutindo até então. Hoje, a gente vai discutir na aula de hoje e aula de amanhã vários canais diferentes. Por exemplo, existem canais que se abrem por estímulo mecânico. Então, isso significa que uma primeira classe de receptores sensoriais, pessoal, são os mecanoreceptores. Então, a maioria dos sentidos funcionam através de mecanoreceptores. São receptores, por exemplo, que percebem ou estiramento ou uma pressão na membrana da célula e a partir disso eles se abrem. Então esse tipo de receptor, pessoal, é o receptor que permite que a gente sinta tato, por exemplo. Fala, pode perguntar? Pergunta, não? Então, como que a gente sente tato? Lá na nossa pele existem receptores sensoriais. E esses receptores sensoriais, o que eles têm de importante? Eles têm um canal iônico especial. Esse canal iônico especial permite que, a partir do momento que a membrana da célula sofra uma pressão mecânica, esse canal se abre. E ao se abrir, aquela pressão vai despolarizar a célula e esse neurônio vai sentir, portanto, um toque. Então, pessoal, mecanorreceptores estão relacionados com tato, é o mesmo canal que também percebe, por exemplo, alterações da audição. Se a gente fosse elencar, então, tato, audição e
recepção, interocepção é várias modalidades internas do seu corpo. Por exemplo, pressão arterial. Como o seu cérebro sabe qual é a pressão dentro dos seus vasos sanguíneos? Através de um mecanorreceptor. Tá? Vocês já escutaram falar, não sei se vocês já fizeram treinamento físico, e eventualmente um lugar comum de pegar pressão arterial não é no pescoço, na carótida? Vocês já tentaram medir o batimento pela carótida? Aqui na carótida, esse é um procedimento que às vezes pode ter algum perigo para algumas pessoas, principalmente idosas. Se você apertar muito, lá na sua artéria carótida, tem um conjunto de neurônios que tem mecanorreceptores. E toda vez que o seu coração bate, isso gera um pulso de pressão, e esses neurônios na sua carótida percebem, medem essa pressão. Então é um tipo de interocepção que você não sabe qual é a pressão arterial que você está, mas eu garanto que esses neurônios sabem e prontamente informam o seu cérebro sobre isso, permitindo que você faça ajustes no seu sistema cardiovascular. Né? Então, isso acontece. Como você sabe que seu estômago está cheio? Através de mecanorreceptores. Enfim, então mecanorreceptores é um tipo de receptor amplamente utilizado em diversos tipos de modalidades sensoriais. Além dele, pessoal, eu vou citar rapidamente alguns outros. Existem os fotorreceptores. Eles estão na visão. A gente não vai ter tempo de falar muito sobre eles, né? Só fica a informação. Fotorreceptores permite que a gente detecte a visão. Existem os quimiorreceptores. Os quimiorreceptores, eles também estão relacionados com aspectos somestésicos, mas não necessariamente tato, mas, por exemplo, dor. São nossos principais receptores que detectam dor. E eles detectam a gustação e a olfação. Além disso, eles são muito importantes também na interocepção. Como que você sabe se o pH do sangue está adequado, se a quantidade de oxigênio que você tem no sangue está adequada, qual é a osmolaridade, na realidade, é um mecanorreceptor. Deixa eu dar um outro exemplo. O tipo de nutriente que você comeu consegue ser detectado. Então, essas são as três principais classes de receptores. Essa a gente vai falar muito pouco, a gente vai falar mais sobre quimiorreceptores e mecanorreceptores. Existe um outro que eu vou falar, não sei se vai dar tempo ainda na aula de hoje ou no começo da aula que vem, que é o termorreceptor. E o termorreceptor, o nome já explica. Ele detecta o quê, pessoal? Temperatura. Tá? Então, termorreceptores, mecanorreceptores, fotorreceptores e quimiorreceptores permitem que você perceba todos esses sentidos típicos seus. E todos eles envolvem canais iônicos. O mecanorreceptor, já expliquei, uma alteração na membrana, abre ele e o neurônio de tato despolariza. O quimiorreceptor, ele tem um lugar que a substância química se liga a ele e esse canal se abre, né, permitindo que essa célula despolarize. É assim que funciona a nossa percepção de gosto. Você põe uma substância na boca, essa substância vai ativar um receptor e esse é um canal iônico que vai despolarizar a célula gustativa. E o fotorreceptor é o sinal de fóton, né, o sinal luminoso, ativa um segundo mensageiro e esse segundo mensageiro altera canais iônicos. Então é interessante que o princípio para todas as modalidades sensoriais é o mesmo. Tá? Então lembre-se disso, todas as modalidades sensoriais funcionam basicamente através de princípios muito parecidos entre elas. E o processo de transdução sensorial é aquilo que eu falei para vocês, onde esses receptores específicos ativam canais iônicos e esses canais iônicos vão alterar o potencial elétrico da célula. Quando o potencial elétrico da célula é alterado, esse neurônio vai começar a disparar potenciais de ação, vai liberar neurotransmissores e, portanto, pessoal, a transmissão,
a partir desse primeiro neurônio sensorial, passa a ser a transmissão química típica dos neurônios, através de neurotransmissores. Então, o neurônio sensorial primário é o neurônio que é capaz de sentir essas energias do ambiente e converter essa energia em alterações no potencial elétrico da célula. E, portanto, ela vai liberar neurotransmissores e, dali por diante, né, toda a influência até chegar no seu cérebro através da liberação de neurotransmissores. Aqui, eu também ressalto o princípio das vias rotuladas, que é aquilo que o professor já falou para vocês, que cada modalidade sensorial ela é transmitida independentemente uma da outra. Então, o tato chega separado da visão, que chega separado da audição, que chega separado do olfato, e assim por diante. É lá no seu cérebro que essas informações se juntam e criam a percepção real. Mas vejam, até que isso chegue no córtex cerebral, essas informações são transmitidas separadamente, né? Existem vias muito bem definidas, a gente vai discutir algumas delas, que são as encarregadas de transmitir isso e garantir que cada informação sensorial chegue separadinha para o seu córtex cerebral e depois que ele vai processar essa informação e juntar elas. Tá? Então, esse é um princípio da transmissão da informação sensorial, transmitida separadamente. Uma coisa que agora fica muito fácil da gente entender é o seguinte: como a gente detecta a intensidade do sensorial? Isso o professor já falou para vocês. Lembre-se que a intensidade sensorial de qualquer sentido é a mesma regra, se dá da seguinte maneira: através da frequência de potenciais de ação que aquele neurônio sensorial transmite. Se você pôr um estímulo fraco, isso vai despolarizar o neurônio, né, suficientemente para que ele transmita uma quantidade X de potenciais de ação. Se você aplicar um estímulo mais forte, aquele mesmo neurônio sensorial do tato vai sofrer uma despolarização mais intensa. E quanto maior for a despolarização, maior será a frequência de potenciais de ação desse neurônio dispara. Então, o neurônio sensorial ele é capaz de transmitir informação de intensidade simplesmente regulando a quantidade, a frequência de potenciais de ação que ele tem. Tá? Todos esses estímulos foram tato. Isso é um tato? Isso é um tato. Mas esse é um tato mais forte e esse é um tato leve. E ele detecta isso simplesmente porque cada um desses alterou o potencial de membrana mais ou menos, e isso gerou uma alteração maior ou menor na frequência de potenciais de ação. Lembre-se que existe uma espécie de limiar sensorial, pessoal. E o professor já falou um pouquinho disso. O que é esse limiar? Um estímulo muito fraco, ele até pode eventualmente causar uma despolarização da célula. Só que se essa despolarização não ultrapassa o limiar de potencial de ação, o neurônio não dispara potenciais de ação. Então todo o nosso sistema sensorial também tem isso. Tem uma espécie de mínimo que ele funciona. Né? Numa intensidade menor que essa, ele não transmite informação. E o mínimo normalmente é o mínimo necessário para alterar os potenciais de ação do neurônio sensorial. Tá bom? Então, pessoal, isso que eu mostrei para vocês, né, na aula passada tinha um nome, que é a somação temporal, que é o seguinte: toda vez que o estímulo mais forte se aplica sobre o receptor, ele vai sofrer uma despolarização maior, e sofrendo uma despolarização maior, aumenta-se a frequência de potenciais de ação. Tá? Então isso é a somação temporal. Mas o professor também falou um outro tipo de somação, vocês lembram? A espacial, certo? O que era a somação espacial mesmo? Somação espacial é o seguinte: quando você aplica um estímulo fraco, você vai afetar um número pequeno de neurônios sensoriais. Quando você aplica um estímulo forte, né, por exemplo, um prego grande entrando na nossa pele, isso vai ativar um número maior de receptores de dor. Quanto maior é o número de receptores sensoriais ativados, maior será a nossa percepção de dor. Por quê, pessoal? Porque simplesmente o nosso cérebro vai ler:
quantos receptores de dor daquela área estão sendo ativados ao